horas. A Centel registrou ainda 18 veículos roubados. E a gente fala agora de uma decisão inédita da Justiça que condenou um banco a pagar o tratamento médico de uma vítima da chamada saidinha bancária. Pois é, foi aqui em Salvador e a vítima é o músico Paulo César Perrone, do grupo Estaca Zero. Ele levou um tiro na cabeça durante um assalto depois de sacar dinheiro em uma agência no ano passado. O juiz Cláudio Fernandes de Oliveira, da 12ª Vara, decidiu que o banco deve sim arcar com todas as despesas para a recuperação do músico. Na hora de sacar dinheiro nos caixas, clientes desconfiados. Eu não me sinto segura, geralmente eu nem tiro, só tiro o menos possível que eu puder usar. Eu não tiro muito dinheiro não, porque eu tenho medo. Tanta preocupação tem motivo. Por causa da saída, né? Porque sempre tem, sim, essa saidinha de banco. Não existem dados oficiais sobre o número de saidinhas bancárias na Bahia. Tipo de crime em que o consumidor faz o saque, é seguido pelo ladrão e roubado após sair da agência. Mas as ocorrências desse tipo são comuns no fim do ano, época de grande movimento nas ruas e shoppings, o que faz muitos consumidores redobrarem a atenção na hora do saque. Geralmente, quando eu vou sacar, eu já vou direto também já depositar. Porque eu saquei agora porque eu já vou depositar. Eu sempre fico na frente quando eu vou digitar a senha, para que ninguém de trás possa estar observando. Além dos cuidados na hora do saque, os clientes dos bancos acham que as agências deveriam oferecer mais segurança. Isso aí com um determinado imposto na mão corre um risco terrível, entendeu? Eu acho que o banco deveria tentar precaver a situação dos clientes para tomar segurança. Como é que tem? Uma agência grande, você vê, a gente não tem segurança nenhuma aqui dentro. Para diminuir o risco de crimes como a saidinha bancária, uma lei municipal obriga que os bancos instalem biombos e divisórias entre os caixas e câmeras de segurança dentro e fora da agência. Mas, de acordo com o Sindicato dos Bancários, muitos bancos não estão cumprindo a lei. Na capital, a porta giratória está sendo cumprida, mas várias cidades do interior não está sendo cumprida. Mas tem várias outras questões, principalmente no interior, que a população, de um modo geral, é vítima desse processo da bandidagem. A instalação de câmeras de segurança pode inibir a ação dos bandidos, como o caso envolvendo o baterista Paulo César Perrone. Em julho de 2012, o músico passou 45 minutos dentro de um banco, sacou R$3 mil. Do lado de fora, foi assaltado e levou um tiro na cabeça. As investigações da polícia e imagens internas do banco mostraram que Perrone estava sendo observado pelos assaltantes desde o início, dentro da agência. Agora a Justiça determinou que o banco pague uma indenização ao músico. Nós achamos muito importante, porque com isso, jogando a culpa nos bancos, eles vão se preocupar mais e procurar investir mais na segurança e dar mais segurança aos bancários e à população. Pela quantidade das taxas que eles cobram, de manutenção, de segurança, então é mais correto. Pois é, vale lembrar que depois de amanhã, quinta-feira, dia 20 de dezembro, vai ser paga a segunda parcela do 13º, ou seja, mais gente nas agências, mais gente nas ruas e mais bandido de olho no dinheiro do outro, né? Com certeza, sobre esse assunto a gente vai falar com um advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Cândido Sá. Muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia para o senhor. É um período, como o Ricardo disse, de bastante movimento nos bancos, né? Principalmente a partir de quinta-feira. Como é que fica o direito do consumidor? A gente sabe que, às vezes, as pessoas consideram como seguros aí agências que ficam dentro de shoppings ou em lojas de conveniência, mas nem sempre é assim. O banco tem que ressarcir, por exemplo, no caso de um roubo, de um furto, de uma fraude dentro de uma dessas agências ao cliente? Tem, Camila. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 479, ela diz claramente que a responsabilidade do banco passa a ser objetiva, ou seja, não interessa se o banco tem culpa ou não tem culpa, ou seja, se a fraude foi causada por terceiros, como por exemplo ladrões. Então, sendo evidentemente uma atividade que o consumidor vai fazer no banco, uma atividade bancária, e que oriundo desta atividade existe a fraude ou algo que atinge aquele patrimônio dele, o banco é responsável em indenizar o dano causado ao consumidor. Bom, a súmula fala então em responsabilidade objetiva do banco, né? Isso vale para aquelas situações em que o cidadão é seguido, mas é assaltado lá fora, quer dizer, longe inclusive do alcance das câmeras? Como foi o caso do Perrone. No caso do Perrone. Né? Exatamente. Essa é a decisão justamente que o nosso querido Dr. Cláudio, né, um juiz de grande sapiência
daqui da nossa magistratura baiana, ele vem colocar muito bem, porque observe-se, a gente colocou ali muito bem, a TV Bahia coloca bem, as câmaras pegam as pessoas se movimentando dentro da agência e essas pessoas assaltam o Perrone fora da agência. Então, consequentemente, a responsabilidade pela segurança falhou. Então você vê que, de fato, a responsabilidade por aquilo que ele sofreu é do banco que estava prestando o serviço a ele naquele momento. Mas essa responsabilidade do banco vale apenas para casos de fraude, um delito no caixa eletrônico? Às vezes os bandidos colocam ali um dispositivo que pega rouba as informações do cliente, ou nos casos de saidinha bancária? Porque a gente sabe que saidinha bancária ainda não é uma modalidade de crime reconhecida, né? Não, mas nos casos de saidinha bancária, porque no caso aí nós estamos falando na área cível, nós estamos falando de responsabilidade cível. Então, do ponto de vista aí de subtração do patrimônio, né? No caso, portanto, dos caixas eletrônicos, vai ser retirado o dinheiro que a pessoa pegou. E aquilo é uma atividade bancária, portanto, a súmula do STJ vem e diz, se esta atividade bancária causa um prejuízo a um consumidor daquele banco, eu não quero saber de quem é a culpa, se é do ladrão que chegou ou etc. Mas quem tem que indenizar é o banco. Em linguagem popular, Camila, o que o STJ veio dizer é o seguinte, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Doutor, mas tem um problema nisso aí, né? A súmula, ela não é lei, ela não tem o peso de uma lei, é um entendimento, né? É uma reunião do pensamento dos juízes. Na prática, não significa que os bancos podem derrubar isso, quer dizer, o caso não pode se concretizar? É difícil, porque a súmula é uma reunião de muitas jurisprudências, né? A súmula já é a consolidação das jurisprudências e as súmulas também são criadas em cima da lei. O próprio Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, ele já tem uma série de normas que já vem tratando especificamente desse assunto. A súmula e a jurisprudência apenas interpreta do ponto de vista de casos concretos, como é o caso do nosso Perrone, como é que vai ser aplicada a lei daquela forma. Então a súmula é uma consolidação de jurisprudências. Então é muito difícil derrubar. Agora, quem se sente lesado deve fazer o quê? Qual o caminho para quem se sente lesado? Primeiro, como a gente sempre diz aqui, né, Camila, provas. Direito é prova. Então você tem que buscar prova, reunir provas, procurar um advogado de sua livre escolha e ir à justiça no sentido de demonstrar que você sofreu um dano, porque não existe indenização sem dano. Então você não pode requerer que venha ali indenizar ou ali pagar nada se você não tiver a capacidade de provar que você sofreu um dano concreto, seja ele de ordem material ou moral. Porque a gente percebe na prática que existem as leis municipais, inclusive Georgina falou sobre elas agora há pouco na reportagem, que estabelece a obrigatoriedade do banco colocar lá os biombos, né, aquelas divisórias de madeira separando um caixa do outro, câmeras dentro e fora, mas na prática não é isso que acontece, pelo menos não na maioria das agências, né? O cidadão ele se sente desprotegido, porque tem um sujeito aqui atrás num cangote que pode olhar muito perto a senha dele, ou seja, na prática isso não acontece, doutor. Com certeza, e se na prática isso não acontece, a culpa não é do consumidor. Então, o fornecedor que está prestando aquele serviço, que se responsabilize por estar prestando um serviço mal feito. E, consequentemente, essa responsabilidade hoje é objetiva. Não tem que se discutir mais imperícia, negligência do banco, nada disso. Houve o dano, ele é obrigado a pagar. Não quero saber de quem é a culpa ou de quem é a responsabilidade. Ou seja, o banco não pode dizer, Camila, só um minutinho, que eu também fui vítima do bandido. Não. O banco não se pode colocar mais na condição de vítima da fraude, como ele fazia nos outros processos judiciais. O bandido chegou, a vítima foi o consumidor e foi o banco. Não, isso está excluído. Vem essa súmula e diz, o banco pague e depois descubra quem foi o autor. Rapidamente, quando o senhor fala em provas, que tipos de provas que o cliente pode pegar? O cliente tem que ter testemunhas, né? Por exemplo, no caso de uma saidinha, os valores, o extrato do que ele sacou, enfim, tudo aquilo que prove de fato um dano, né? Além do dano emocional, moral, que uma saidinha bancária, um assalto, um revólver na cabeça não é mole, né, Camila? É terrível. Com certeza. Doutor Cândido, obrigado por sua presença, pelas informações importantíssimas aqui no Jornal da Manhã, às vésperas aí da segunda parcela do 10º, né? É uma alegria enorme estar sempre com vocês. Prazer enorme aos telespectadores da TV Bahia e um Feliz Natal a todos nós. Desde já, Feliz Natal também. Obrigado, doutor.
Terça-feira deve